Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos, nós estamos tendo problema com a internet e nós estamos tendo dificuldades aqui para começar. Então, por isso nós atrasamos um pouquinho, eu peço desculpa aos irmãos, mas nosso comentário anterior foi acerca da decisão que nós tivemos na quinta-feira passada sobre o nosso retorno gradual da igreja. Fizemos isso baseado num documento que a igreja, a denominação batista nos forneceu alguns irmãos, isso no WhatsApp, alguns irmãos têm isso aí, a maioria dos irmãos puderam ter acesso a isso aí no WhatsApp. É um documento que fala sobre o nosso retorno regular das atividades presenciais da igreja. Então ali tem as normas que nós vamos ter que nos submeter, de acordo com as autoridades. Então nós estamos fazendo algo debaixo de autoridade, viu, irmãos? Não é algo que o pastor Manuel inventou, mas é algo que vem debaixo de autoridade. Procurei orientação de pastores que retornaram, pastores que são nossos líderes na convenção, na ordem. Trouxe uma palavra do pastor Márcio, que é o nosso presidente da convenção do Espírito Santo, acerca desse retorno. Então nós temos essas orientações para voltarmos. Uma coisa que a gente precisa deixar claro para os irmãos: nós estamos nos submetendo às normas que são exigidas do Estado e da Prefeitura também. E feito isso, nós temos algumas orientações que são acerca das pessoas de mais de 60 anos, as pessoas que têm enfermidades, tipo diabetes, hipertensão, obesidade, no meu caso, elas são orientadas a não vir, a não participar. Só que nós não temos direito de proibir ninguém de participar do culto da igreja. Então, se você é acima de 60 anos, você tem alguma morbidade, alguma enfermidade, que essa orientação cabe a você, você toma esses cuidados. Se quiser vir, venha. Nós vamos ter um limite de participação de pessoas. Eu já estou pedindo para aquelas pessoas que vão participar conosco, que por favor mande os seus nomes no WhatsApp, para que a gente possa saber quantas pessoas virão. Nosso limite máximo vai ser de 60 pessoas. Juntamente com as pessoas que estão trabalhando no culto, então nós teremos mais ou menos uns 10 no culto, vamos dizer assim, o exemplo. Então nossas vagas para as pessoas que virão assistir o culto, participar do culto, seria de 50 pessoas hoje, posso dizer isso. Mas vou fazer um levantamento com o irmão Fred, com os irmãos da recepção, para a gente saber quantas pessoas de fato nós vamos ter para nós disponibilizarmos vagas. Então, aproximadamente 50 pessoas será o nosso limite de segurança. Então, você precisa me avisar antes para que nós possamos conseguir falar, dizer para você estar pronto para estar participando conosco, ok? Então você é bem-vindo, membro da igreja, você quer nos visitar, mas nós precisamos cumprir estas normas, ok? Vou passar para o pedido de oração, irmãos, bem rápido, porque nós perdemos um tempinho aqui mexendo na internet. Então eu quero pedir, agradecer a Deus por aqueles irmãos que foram curados da Covid, né? Pelos irmãos pelo cuidado de Deus. Agradecer a Deus ali pelo tratamento da dona Flor, né? Já passou, já está bem, passou por seu tratamento. Hoje eu não tive notícia do Jones, que é o pai que está com problema cardíaco, mas tinha sido operado, já dá tudo certo. E o Jones é aquele rapaz que tem câncer e precisa das nossas orações. A última notícia que eu tinha é que ele estava bem, tinha respondido bem, se alimentado sozinho. Então segue nossas orações com ele. Então nós temos irmãos e irmãs, continuamos a oração pela total recuperação dos irmãos mencionados assim, né? Retorno do culto presencial, 9/8, nós contamos com a sua oração por isso. Pedro, né? Salvação da sua vida familiar, né? O rapaz que nós removemos semana passada, o pai é Laura, a mãe Marisa, eu continuo pedindo pela vida desse rapaz. Patrícia, sobrinha da irmã Carlita, pede oração pelo seu batismo. Essa oração nós continuamos a fazer pela Patrícia, a convenção da sua família, a sua irmã Tatiana, a mãe Heloísa e o pai o Carleci. Então continuamos orando por esses irmãos, para que Deus dê forças para a Patrícia, para ela continuar nesse momento sua profissão de fé, e que Deus possa falar ao coração dos seus familiares, dê força a eles também para adorar e seguir, receber o Espírito Santo de Deus, né? Letícia, Dona Olga, eu peço oração pela vida espiritual deles, pela vida da Letícia, por libertação, que Deus possa estar sendo com a vida dela. Peço pela vida do Rubens. Ontem eu teria uma conversa com ele, mas infelizmente não pudemos ter.
Deus possa estar sempre com a vida espiritual dele, a Luciana, sua esposa. Então, os irmãos devem orar para esse casal. Deus possa estar abençoando eles no entendimento da vontade de Deus para a vida deles. Nair, né, a mãe da Juliana, da Mariana, da Jocicleia, o seu genro Joaquim, Antônio, João, acho que é o cunhado, Júlia, Antônio, Lucas, Valdemir, Murilo, Josias, Penha, o Wander, o Paulo, os netos e bisnetos da tia Lourdes, né, da tia nossa que faleceu uns dias atrás, e pelo Joca também, né, o esposo da Naí. São as orações pela família, os irmãos continuam orando por eles, para que também possam entender a vontade de Deus para a vida deles, ok? Pela gestação da irmã Estefânia, o irmão Mário, eu acredito que já está bem, né, que ele passou mais 6 dias, além do isolamento, o médico pediu mais 6 dias para ele, que Deus possa estar sendo com essa família, que estão esperando um presentinho, já tem uma herança, que é o Henrique, e Deus tem mais um presentinho para eles, que deve chegar nesses dias por aí. Pauliana, ela é gestante, tratamento psiquiátrico, seríssimo, está precisando muito das nossas orações. Continue orando pela Pauliana, para que Deus possa tratar, porque ela não pode tomar medicação psicotrópica e ela está grávida nesse momento, então ela carece das nossas orações também. Eu quero pedir também pela Monara. A Monara está internada com problema de trombose, a situação dela não é boa, ela está entubada ainda e está com, os médicos estão discutindo ver como é que está a situação da vida cerebral dela. Então tem os irmãos, continue orando por essa irmã, que Deus possa ser com ela, ok? Peço para a irmã Ivanilde Santos, que Deus seja com a causa dela, com os seus questionamentos, e que Deus possa ser com a irmã Ivanilde Santos. Irmã Maria Isolina, saúde física, psicológica, espiritual. Lembra da irmã Cecília também. Todos os ministérios da igreja, eu continuo pedindo orientação, que nós continue pedindo a Deus por esses irmãos e irmãs que estão fazendo um ótimo trabalho na obra de Deus. Sou muito grato a Deus pela vida e dedicação dos irmãos, como estão fazendo, né? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Eu agradeço aos irmãos pelas orações, pela minha família, estamos restabelecidos. Peço oração pelo pastor Jefferson e família, e também a todos os líderes da igreja, né, todas as famílias da igreja. Peço pela saúde do irmão Cleudes, está em tratamento, carece das nossas orações. A irmã Cristina também continua em tratamento. Essas orações eu peço que os irmãos continuem orando por isso também. A Regina pede que oremos pelo filho Marcos, salvação e libertação das drogas. Continua orando por esses irmãos. O Johnny pela recuperação, que é o sobrinho do Mazinho aqui da oficina, filho do Marquinho. Que Deus possa estar abençoando a vida dele, que você com o pai dele hoje, parece que ele está se recuperando bem, em breve está de volta ao trabalho. Que Deus possa abençoar ele e a sua família nesse instante. Dr. Luiz Sérgio está internado, estava entubado, agora fizeram uma traqueostomia dele. Traqueostomia é um buraquinho que eles fazem aqui na região da jugular, região do pescoço, para que a pessoa possa respirar, mas ele continua internado, carecendo das nossas orações, ok? Nossos irmãos trabalham na área da saúde, irmão Manuel, Isabel, Josiane, Bete, João, a minhas sobrinhas Flávia, Fabiana, eu também, agradeço aos irmãos. Lembra da irmã Luciana, Leidiane, né? Parece que a Luciana está passando mal, não sei como é que está, mas peço que os irmãos lembrem da irmã Luciana, da saúde dela, irmã Luciana, Leidiane, filha da irmã Zudete. Lembrar também da vida espiritual da irmã Zudete, da saúde dela também. Deus possa estar abençoando a tua serva ali. A Juliana, filha do pastor Jefferson também. Todos os enfermos, né, as pessoas que estão hospitalizadas, carecem das nossas orações também. E que nosso Deus, irmãos, nos dê humildade para reconhecermos os nossos pecados. Então, a cada dia nós precisamos pedir a Deus se há em mim algum caminho mau, se há alguma coisa errada em nós, para que nós possamos reconhecer onde estamos falhando para pedir perdão ao nosso Deus. Né? Então, esses são os pedidos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Andréia Nunes, recuperação de uma cirurgia de aneurisma. Não estava bem a sua saúde, então peço oração para a Andréia, que é cunhada do pastor César, carecendo das nossas orações. Tabela foi internada com urgência com um aneurisma, mas o seu resultado ainda não foi muito bom. Tá bom, irmãos? Então, se tiver algum pedido a mais, você pode nos fazer. Nós faremos as orações nas quartas-feiras. Domingo eu vou estar lembrando, domingo eu vou estar falando para os irmãos algumas coisas, orando por alguns, mas nas quartas-feiras será o nosso dia de oração, um dia que nós vamos estar orando por todos os pedidos. Você pode mandar para o WhatsApp do pastor, pelo e-mail, nós estamos à disposição. E nesse momento eu gostaria de orar com você, você continuar orando por esses pedidos.
tem no grupo da igreja. Se você não tem, você pede, a gente dá um jeito para que você receba também essas orações. Eu quero orar com você nesse instante e logo após compartilhar da palavra de Deus. Lembre desses pedidos. Eu não vou poder orar aqui por todos agora, não vou lembrar, mas nós temos orado, a igreja tem orado, Deus tem dado respostas, as pessoas têm saído das situações de enfermidade, têm melhorado, e Deus tem respondido às nossas orações. Eu espero que você confie em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue seus pedidos ao Senhor, e Ele o mais Ele fará, dentro da sua vontade. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite onde nós nos reunimos aqui nas casas para adorar e agradecer o seu nome. Então eu te peço a sua bênção para cada casa nesta noite, para cada família. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades de cada família, Pai. Desde agora eu te peço em nome de Jesus que repreende a ação de Satanás contra as famílias, Senhor Deus, contra a instituição que o Senhor fez para que seja a maior instituição, Senhor Deus, e junto a essa família possa adorar o Senhor como igreja, Senhor Deus. Eu te peço a bênção do Senhor para cada família nesse instante, e que o diabo não tenha poder sobre nenhuma família, mas que haja paz do Senhor nos casamentos, nos relacionamentos, relacionamento marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, Senhor Deus, que em nome de Jesus a sua bênção alcance a cada casa nesse instante e caia por terra tudo aquilo que o maligno tem jogado contra as famílias, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada família, obrigado por cada constituição familiar que o Senhor fez. E homem e mulher o Senhor os uniu, deu filhos a alguns, e alguns deu só como pais, maridos e mulheres, mas o Senhor que constituiu, e o Senhor tem guardado. Nós somos gratos ao Senhor. Abençoe nesta noite, Senhor Deus, pedidos e agradecimentos que temos a fazer ao Senhor. Muito obrigado por aqueles irmãos que saíram das enfermidades, aqueles que estão tratando as enfermidades. O Senhor tem permitido que trate, tem dado condições aos especialistas para que cuide desses teus servos e servas, e nós somos gratos ao Senhor pela vida da irmã Cristina, do irmão Cleudes, o quanto o Senhor tem protegido e guardado esses irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Nós estamos nesta noite, Senhor Deus, para cultuar o seu nome, para prestar um culto de oração ao Senhor. E nesta noite nós queremos compartilhar com os irmãos a oração que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Que possamos aprender alguma coisa com essas orações, Senhor Deus. Aprender o cuidado do Senhor, o amor do Senhor para com cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a entendermos e a falarmos da Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Sua palavra ache morada. Que nós tenhamos todo o poder dado pelo Seu Santo Espírito e que nós sejamos tão somente instrumentos do Senhor. Visita, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão na UTI, aquelas pessoas que estão dependendo, Senhor Deus, do cuidado ali mais intensivo. Tem misericórdia, Senhor Deus, que haja condição de que eles saiam dali, mas se porventura for da sua vontade, Senhor Deus, que não saiam, que o Senhor possa dar a condição de que ouçam a sua palavra e entreguem suas vidas ao Senhor. Eu quero te agradecer por aqueles que estão nas enfermarias. Se o Senhor for dar alta, permitir que voltem para suas casas, da mesma forma, eu te peço a sua bênção, Senhor Deus, para suas vidas, de maneira que entendam a sua vontade. Nós sabemos que nada é por acaso, talvez uma internação dessa para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra. Eu te peço que essas oportunidades sejam aproveitadas, que o Santo Espírito tenha todo o poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos, Senhor Deus, assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você nesta noite acerca da oração do Senhor Jesus pelos discípulos. Nós oramos, semana passada nós estudamos sobre a oração do Senhor Jesus por Ele mesmo. O Senhor Jesus faz uma oração pedindo por si. Nós aprendemos ali que o Senhor Jesus ora por Ele mesmo e nos chama a atenção que se Jesus é Deus e ora por si próprio, quem somos nós para não orar? E a oração, ela tem a conotação de que não que nós vamos conseguir tudo que nós queremos, mas a oração nos facilita que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Mas a oração de Jesus também nos ensina que nós devemos levar tudo ao nosso Deus em oração. Então nós precisamos orar. Orar é um privilégio de pessoas que têm compromisso com Deus. A oração é um privilégio de quem tem compromisso com Deus, que sabe que Deus ouve as suas orações, mas essa oração só vai ter efeito se ela for no nome de Jesus, em nenhum outro nome, só no nome de Jesus. Então nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Então hoje a gente vai falar sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, aqueles que estavam andando com Ele, e na próxima semana nós vamos falar sobre a intercessão de Jesus por nós hoje. Amém? Então a partir do versículo 6, capítulo 17 de João, o Evangelho de João, no capítulo 17,
a partir do versículo 6. João 17, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesse momento da oração, Jesus fez a primeira oração para ele. Essa oração agora ele faz uma oração intercessória, ou seja, ele intercede por aqueles 11 discípulos que ele tem. E não são 12, Judas não está vivo. Lembra que nós estamos no capítulo 17, Judas ainda não entregou Jesus, Judas ainda não fez, estava todo o seu projeto no coração, mas ele havia saído para entregar Jesus. Então algumas horas depois, Jesus seria preso e para cumprir o seu ministério, ou seja, terminar a sua vida por nossa causa, entregar a sua vida por nós. Então Judas estava junto, mas Jesus diz que faz uma oração intercessória pelos seus 11 discípulos que ali estavam, pelos outros 70 que viriam, pelos 120 que estavam aguardando a descida do Espírito Santo, e depois por todos os outros que vieram, a igreja primitiva e até nós. Hoje nós vamos nos ater nos discípulos de Jesus. Então o Senhor Jesus começa a sua oração, e ele começa dizendo a Deus, e essa oração é tão importante, irmãos, que ela nos traz algumas doutrinas da fé cristã. É o que nós acreditamos. Nós acreditamos da forma como o Senhor Jesus ora, que Jesus é Filho de Deus, e Jesus veio de Deus, e Ele é Deus. João 1:1. João 14 fala sobre isso. Na carta do apóstolo João, ele fala que nós vimos e testificamos, nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, então nós somos testemunhas de que Ele veio. E ele fala que Jesus é Deus. Então João luta para provar a divindade de Jesus. Então Jesus agora faz uma oração dizendo estas coisas para Deus em prol dos seus discípulos. E aí eu quero começar com uma pergunta: será que essa oração de Jesus foi eficaz para os discípulos? Então, guarde a primeira interrogação: será que essa oração foi eficaz para os discípulos? Será que os discípulos deviam de fato acreditar em Jesus? Acreditar que essa oração foi verdadeira, ou eles tinham que fazer algumas outras coisas, tomar algumas providências para que de fato Deus ouvisse o que Jesus intercede por eles? Então Jesus, em primeiro lugar, ele começa dizendo para os seus discípulos, a partir do versículo 6, que ele revelou aos homens que Deus deste para ele. Ou seja, os homens foram dados por Deus
para Jesus, do mundo. Então, todas as coisas que estão no mundo são de Deus, todas as coisas que estão no mundo foi Deus que fez. Deus é o Criador. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, tudo que foi feito por Deus. Então a natureza, os animais e o homem, a humanidade foi feita por Deus. Então desta humanidade, ou seja, nós podemos pensar que todas as coisas pertencem a Deus. A humanidade, ela pertence a Deus. Então é possível que nós sejamos irmãos, sim, por criação. Deus criou todos os homens, nós somos irmãos. Só que em um dado momento acontece uma chamada de Deus desses homens, que agora são filhos da ira por conta do pecado de Adão e Eva, que Deus os fez para que vivessem felizes e satisfeitos no jardim, mas eles pecaram. Então a partir daí o homem perde esse contato direto com Deus, mas Deus continua sendo o Criador. Então Deus tira alguns do mundo e lhes dá a Cristo. Cristo diz: esse que tu me destes, me confiastes. Então Jesus diz que ele revelou aos homens que Deus os deste do mundo. Eles eram de Deus e Deus os confiastes a Jesus. Então todas as coisas são criadas por Deus, todas as pessoas, ou seja, mesmo os que foram escolhidos por Jesus são do mundo. Mas nós vamos entender o que é do mundo e o que não é do mundo. E Jesus continua dizendo, e ele diz que esses homens reconheceram que todas as coisas que tens dado provêm de Deus. Os discípulos entendiam que o Jesus fazia vinha de Deus. Eles entendiam isso muito bem. Também porque lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes, por eles é que eu rogo. Então Jesus começa aí a sua intercessão a partir do versículo 9. É por esses que Deus deu do mundo para a salvação, ou seja, Efésios fala que desde a fundação do mundo, Deus já tinha os seus eleitos. Esses homens são escolhidos para servir a Jesus. É dessa forma que Deus escolhe. O homem não procura Deus, é Deus que procura o homem. É Deus que vai até o homem e faz ele vir até Jesus Cristo. E aí ele recebe a salvação. Então Jesus começa fazendo essa oração. Depois do versículo 12 ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então nesses 19 versículos, mas eu gostaria de compartilhar com você bem rapidinho, porque nós já tomamos um pouquinho do tempo, sobre a oração de Jesus pelos discípulos. Será que de fato elas têm eficácia? Será que elas funcionaram mesmo? Então, a primeira coisa que eu posso aprender nesse texto é que todos os seres humanos, antes da conversão, pertencem a Deus. Todos, porque Deus criou todos. Então, todos fazem parte do mundo, fazem parte da criação de Deus, mas é Deus que os busca. Versículo 9 diz assim, nós vemos 6, versículo 9 diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todos os seres humanos são de Deus. E é uma verdade quando diz que somos irmãos de criação, de cria, mas em Cristo é uma nova, aí vem uma nova criatura, uma nova criatura, um novo nascimento, e é isso que nos separa do mundo. O mundo, quando a Bíblia diz aqui, são um sistema de valores, irmãos. É tudo aquilo que não compete, não aceita a palavra de Deus. São esses sistemas que Deus tira. Então Jesus diz que tudo foi dado por Deus, os homens foram dados por Deus. Esses discípulos que Jesus fala aqui eram do mundo, faziam parte do mundo, viviam uma vida mundana, mas Jesus os salvou. Então, de acordo com a sua soberania, é Deus que nos chama para a salvação. É Deus que olha para a nossa pequenez, para a nossa pecaminosidade e tem misericórdia. Pela graça dele é que nós somos salvos. Os discípulos foram salvos dessa forma. Então, a teologia que nós aprendemos aqui, a doutrina, é de que a salvação é pela graça e ela é um princípio de Deus. O primeiro passo é dado por Deus, não pelo homem. Então, Jesus está dizendo isso aqui: os que o Senhor me deste do mundo, eu os guardei. E Jesus olha no versículo 9, e ele diz que é por eles que ele roga, não roga pelo mundo, mas por aquele que Deus desce, porque esses são teus.
Esses homens agora passam a ser de Deus, filhos de Deus. João 1,12 diz que todos aqueles que creram, que os recebeu Jesus, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é isso que Jesus quer dizer aqui. Essas pessoas eram do mundo, mas foram escolhidas por Deus para a salvação. Então é Deus que escolhe. É isso que a Bíblia está dizendo. Você pode dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 14. A Bíblia vai dizer da mesma forma que é Deus que escolhe, é Ele que busca. Então nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está usando isso para que você possa crer nele e receber Jesus como Salvador da sua vida. A segunda coisa que eu posso compartilhar com você aqui é que os discípulos receberam a palavra de Jesus e creram nela. Não quer dizer que os discípulos tinham de cor e salteado os ensinamentos de Jesus, mas sabe o que isso quer dizer? Que os discípulos se submeteram a Jesus, pagaram o preço de andar com Jesus, de serem escarnecidos por estar com Jesus, de talvez ser perseguidos por estar com Jesus, de não preferir o outro lado como Judas preferiu, mas eles estavam submissos a Jesus. Através disso, por conta da presteza deles de estar com Jesus, Jesus diz que eles receberam a palavra e eles creram em Jesus. E a história nos diz o que aconteceu com esses homens, como foi o crescimento espiritual deles. Então, os discípulos receberam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus escolhe, mas é necessário um reconhecimento da palavra de Deus, uma exposição à palavra de Deus. Precisamos ser contaminados com essa palavra de Deus, confiar nessa palavra, e aí nós vamos passar a crer em Jesus Cristo. Jesus diz em João 8, capítulo 32, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Perdão, conhecereis a verdade, não é esse. Crê no Senhor Jesus, Atos 16, 31. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a verdade da palavra de Deus, nós somos libertos da perdição eterna. Somos criaturas de Deus, mas como criaturas nós não temos salvação se nós não estivermos recebendo a palavra de Jesus, e se nós não cremos nela. Então Jesus nos chamou para a salvação, mas é necessário que a palavra de Deus ela possa direcionar a nossa vida, porque como nós vamos conseguir entender a vontade de Deus se nós não buscarmos na palavra de Deus? Então a palavra de Deus é preciso ser recebida, é preciso ser crida para que o discípulo cresça. Então os discípulos receberam a palavra de Deus. Ninguém nasce seguidor de Jesus, irmãos. Ninguém nasce seguidor de Jesus. Então Deus é que chama para a salvação. Ainda que ele chame dentro do ventre, quem chama é Ele. Não é o bebezinho que nasce, agora eu quero Deus. A pessoa toma uma idade, toma um conhecimento e ela entende que ela precisa buscar a Deus. Ela precisa de Deus. Então os discípulos receberam essa palavra de Deus. Eles creram em Deus. Então Jesus roga por eles, porque eles creram, receberam e creram a palavra de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque tu tens transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Então os discípulos de Jesus, prontamente, com muito tempo, é claro, eles conseguiram receber a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, os discípulos, assim como Cristo e o Pai, devem andar em unidade. Uma coisa muito importante: somos chamados por Deus, cremos na palavra de Deus. Os discípulos creram na palavra de Deus, mas eles precisavam, assim como Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, junto com a terceira pessoa da Trindade, eles eram uma unidade. Os discípulos precisavam andar em unidade. Veja que o versículo 9, versículo 11 diz para nós: é por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me destes, porque para que eles sejam um, assim como nós. Os discípulos de Jesus precisavam ser um, assim como Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era um. Então a unidade
é o segredo do sucesso da união da Trindade. E essa unidade ela é colocada no coração dos discípulos. É essa unidade que a igreja de Jesus cresce. É essa unidade que a igreja primitiva ela pôde compartilhar, pôde viver. A gente pode, a partir de Atos 2, nós podemos ver isso ali, a comunhão que a igreja tinha. Por que aquela igreja tinha uma comunhão tão rica? Por conta da unidade. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E isso foi o segredo do crescimento daquelas igrejas, do poder que Deus deu para aquelas igrejas. Unidade. É o segredo para que os discípulos de Jesus permaneçam unidos. Então, e Jesus ainda diz: todas as suas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas. Só Jesus Cristo pode falar isso. O máximo que nós podemos falar e devemos todas as nossas coisas, os discípulos podem dizer, todas as nossas coisas são tuas, Senhor. Mas todas as suas coisas não são nossas. Então tudo que nós temos, tudo que os discípulos têm, é de Deus, é dado por Deus. Mas tudo que é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo, mas não é dos discípulos. Mas tudo que os discípulos têm é de Deus. Você consegue entender isso? Quando nós conseguimos entender que tudo é de Deus, nós temos uma outra visão do espiritual com o material. Nós temos uma outra postura quando nós entendemos que tudo que nós temos é de Deus, por causa da nossa unidade com Deus. E se essa unidade ela for compartilhada, contagiada entre os irmãos, tudo o que nós temos é do Senhor, e tudo o que nós temos nós podemos compartilhar entre nós como unidade no Senhor. Então nenhum crente pode dizer que todas as coisas de Deus são suas, mas deve reconhecer e dizer que todas as suas coisas são de Deus. Este pensamento precisa permanecer nas igrejas nesta unidade, porque se tudo que temos é do Senhor, seríamos mais felizes se de fato vivêssemos a unidade do Senhor. Se os discípulos vivessem nessa unidade, seriam mais felizes. Quinto lugar, os discípulos enfrentariam o ódio e a perseguição por não serem mais do mundo. O Senhor Jesus fala na sua oração que os discípulos seriam perseguidos. Irmãos, não há união da igreja com o mundo, não há união dos discípulos de Jesus com os valores do mundo. Deus não está falando mal da praia, da montanha, dos lugares que Ele criou. Ele está dizendo um sistema de valores. E quando Jesus diz que não ora pelo mundo, não que Ele interceda pelo mundo, mas agora Ele está intercedendo por aqueles que vão representá-lo no mundo, que vão pregá-lo para o mundo. Então não é que Jesus tenha ódio das pessoas, porque Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Mas Ele quer, nesse momento, nessa oração, interceder pelos que iriam representar Ele. Esses homens seriam os apóstolos que iam representar, seriam os enviados de Deus, os representantes de Deus aqui na construção da igreja, na igreja de Deus. E é baseado no que esses homens escrevem, que muitas doutrinas que nós seguimos, porque nós cremos que eles têm a palavra de Deus, eles nos compartilharam essa palavra. Então nós aprendemos que os discípulos enfrentariam ódio e perseguição. Isso é uma doutrina. Não há ligação do mundo com a igreja. Quem quer viver piamente o evangelho, segundo o apóstolo Paulo, vai padecer sofrimento. Então esse sofrimento vem do mundo, porque ele nos odeia. O sistema de valores dos discípulos é um sistema de valor diferente do que o mundo oferece. E o mundo vai querer invadir isso, destruir isso. Então não compactua. Nossos valores dos discípulos de Jesus não compactuam com o do mundo. Então por isso são perseguidos. Versículo 13 e 14 diz assim a palavra de Deus: mas agora vou junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a palavra, tua palavra. Não é que eles tirem do mundo, não que eles saiam do mundo, porque eles não são do mundo, como também Jesus não é. Então Jesus ora para que eles saibam que eles vão ser odiados, vão ser perseguidos. Então Jesus nos chama os discípulos para viver no monastério, para viver num monte escondido das pessoas, numa comunidade reclusa, pura, para não se contaminar com o mundo, mas para testemunhar de Jesus Cristo no mundo. Então os discípulos, eles permanecem no mundo para testemunhar de Jesus Cristo ao mundo, e por isso eles vão padecer sofrimento, ódio e perseguição. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não é segredo
Quem quer ser discípulo de Jesus vai padecer por sofrimento, perseguição. Então ele orou assim, como a Trindade experimenta unidade eterna, então do mesmo modo, irmão e irmã, você está seguro com Cristo? Se de fato você se entregou a sua vida para Cristo, você está seguro. E é o próximo ponto que nós vamos falar. Estão seguros os discípulos de Jesus, porque são guardados em Cristo e em Deus. Versículo 12, voltando no 12, quando eu estava com eles, guardavam-os no teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se exceto o filho da perdição. Além de guardar os discípulos pela autoridade do Pai, ele também pela e poder da natureza de Deus, quais ele mesmo revelou. Jesus revelou esse poder para os discípulos. Então nenhum deles se perdeu. Dos 11 discípulos se perdeu. Aí Jesus, o filho da perdição. E Jesus já vem falando isso desde o capítulo 6 de João, que um deles era um diabo, e ele vem explicando que do meio deles tinha alguém que não era seu servidor. Então é possível que Judas, diz o texto aqui, o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, é possível que Judas não havia se convertido a Jesus. E aí nós vamos lembrar lá atrás. Deus pegou 12 homens do mundo, deu para Jesus Cristo. Esses 12, dos 12, ele disse que eles receberam, creram nele e creram na palavra. Só que é necessário uma decisão de cada um pessoal. E Jesus disse para eles lá no capítulo 6 de João, que eles deveriam pensar bem se era isso que vocês queriam. Vocês não queriam ir embora dos discípulos, porque o seu discurso era muito duro. E eles permaneceram com Cristo, continuaram, inclusive Judas continuou. E ele falou: eu não escolhi vocês 12 e um de vocês são um. Ou seja, Jesus já sabia disso. Salmos 41:9 diz que ele foi, essa é uma profecia da vinda desse filho da perdição. Mas filho da perdição, não que Jesus tenha perdido ele, é porque ele não se submeteu a Jesus. Estava no meio, ele era um discípulo nominal, ele tinha uma aparência de seguidor de Jesus, mas ele não seguia Jesus de fato. Ele não creu na palavra, ele não creu em Jesus Cristo, por isso da perdição. Então é possível que Deus dê, mas as pessoas que não se converterem, não tiverem uma entrega para Jesus Cristo, elas vão ser da perdição, infelizmente. Serão filhos da perdição, é o que o texto está dizendo aqui. Então Jesus, a perda não era o desvio do poder de guarda de Jesus, como pastor do rebanho. Antes, Judas não lhe pertenceu realmente, a não ser no sentido nominal e externo. Então a perdição é exatamente o oposto da preservação. Aqueles que estão em Cristo estão preservados, aqueles que não estão em Cristo não estão preservados. Mas o que vai dizer se você e eu estamos, se nós cremos na palavra de Cristo, nós estamos nele. Só isso vai dizer. É a nossa disposição na palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Sétimo e último lugar, os discípulos são guardados do versículo 15. Diz assim: não os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Como falamos antes, Jesus não ora para que Deus tire os seus discípulos do mundo, mas que guarde do mal. Esse mal aqui, irmãos, precisa ser entendido que não é o mal do assalto, não é o mal da pessoa ter um coronavírus e morrer ou ficar sequelado, não é o mal do câncer, não é o mal de cair um avião, não é esse mal. Está falando do maligno, do diabo. Então os discípulos de Jesus são guardados do mal, do diabo. Ter doença, isso é possível acontecer com qualquer um discípulo de Jesus, em qualquer tempo. Mas do maligno, ele nos... E aí você pode dar uma olhadinha lá em Romanos 8, 31 a 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos tirar. Então nós somos guardados e protegidos, os discípulos são guardados e protegidos nesse momento. É claro que isso serve para todos os crentes, mas eu quero compartilhar com você, nesse dia, sobre os discípulos de Jesus, eles são guardados do maligno. O maligno não tem condições de impedir a obra de Deus na vida deles. O diabo não lhes toca. Pode causar problemas, transtornos, mas não impede a obra de Deus na vida deles. Jesus, ele pede a Deus que guarde do mal. E eu quero dizer para você que os discípulos de Jesus eram guardados do mal. Mas aí você fala: mas ele morreu martirizados.
Que mal é, irmão? Isso faz parte da obra de Deus. Ele estava esperando os discípulos. O escritor hebreu diz que o mundo não era digno dessas pessoas que morreram martirizados. Então os discípulos de Jesus, eles foram guardados do mal, do maligno. Então é possível que eu e você soframos algumas coisas, algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem com todo mundo, mas do mal, o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode impedir a obra que Deus colocou no nosso coração. É por isso que nós temos que entender a palavra de Deus, crer que Ele, tudo que é nosso é dele, inclusive o nosso chamado, pertence a Deus. Ele tem um objetivo com esse chamado, ok? E no versículo 17 a Bíblia diz que nós somos santificados. Somos santificados. Eu quero pedir a você, nesse instante, que preste atenção no que a palavra de Deus tem dito sobre os discípulos de Deus. O que a gente pode aprender com isso hoje? Ainda no versículo 18, são enviados assim como ele foi enviado ao mundo. Então, o que a palavra de Deus diz? Todos os homens de Deus, mas para ser salvo é necessário ser chamado por Cristo para a salvação. Seja através da pregação da palavra, ouvindo louvor, ou onde quer que você esteja, Deus pode te chamar. E preste atenção, pode ser que Ele tenha te chamado já. Aconteceu assim, eles foram escolhidos para ir para a salvação. A segunda coisa que nós aprendemos, os discípulos de Jesus são compromissados com a palavra e creem em Jesus Cristo como Senhor. Aqueles que entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, são discípulos de Jesus, precisam saber que precisam ser compromissados com a palavra de Deus. Eles precisam saber que vão ser perseguidos por conta do nome de Deus. O mundo não faz parte, não tem ligação com os discípulos de Deus. Os valores do mundo não são os mesmos valores dos discípulos de Deus. Jesus Cristo os guarda. Jesus Cristo protege. Porque Deus, na oração de Jesus, Ele pede a Deus que faça proteção. Quer dizer que você é protegido por Deus, por conta da oração do Senhor Jesus. E nenhum mal vai chegar até a sua casa em relação à tentação do diabo. E nada, meu irmão, minha irmã, acontece sem que Deus permita. A outra coisa que eu quero dizer para você é que Jesus foi enviado ao mundo. Nós também fomos enviados. Não podemos esquecer desse envio que o Senhor Jesus faz no capítulo 28 de Mateus, que Ele nos envia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, aprenda com os discípulos de Jesus. Foram chamados do mundo para a salvação. Entenderam a vontade de Deus, creram em Jesus, receberam a palavra de Jesus, são guardados por Deus. O marido não pode tocá-los. E são enviados ao mundo. Mesmo que não são do mundo, estão aqui para testemunhar. E assim isso foi para todos os crentes. Na próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre o nosso chamado, nossa oração. A oração de Jesus faz em nosso favor. E aí, pela minha pergunta que eu fiz, eu quero responder. Foi eficaz a oração de Jesus pelos discípulos? Foi. E todos eles foi um fim trágico, irmãos. Não foi um belo fim. Todos morreram de maneira trágica. Até Tomé, que eu falei passada, Tomé, segundo a tradição, morreu na Índia, foi jogado dentro de um forno, não morreu pelo calor, eles furavam ele para que ele morresse. Então até Tomé, todos eles morreram martirizados. Mas eu chamo a você, eles entenderam que a vida deles era a vida de Deus. Não estou te chamando para que você vá para um país para ser mártir lá, mas estou dizendo que se você quer de Jesus, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. E essa palavra precisa direcionar a nossa vida. E aí Deus vai falar do fim dela. O importante é que nós entregamos nossas vidas nas mãos de Deus. Eu espero que em nome de Jesus eu possa ter compartilhado com você nesta noite sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Eu quero dizer para você que para ser discípulo de Jesus é necessário ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus, entregar a vida para Ele. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por esta noite. Peço ao Senhor Deus sua bênção para esses irmãos que conseguiram ficar conosco até agora. Peço perdão pela demora do tempo, mas que a sua palavra ache morada nos corações. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Eu peço que a sua palavra possa tocar nos corações e que nós, como igreja, possamos ser testemunho de Jesus, hoje e sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.